Você foi o melhor amigo que eu tive. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E não faz muito tempo aqui no canal, a gente fez uma análise aqui do último episódio lá do desenho dos Jovens Titãs de 2003. E era realmente, né, um grande episódio. E nele também tinha a curiosidade, né, de ter o fechamento do arco da personagem Terra nesse universo. E essa é uma personagem que ganhou muito destaque e até popularidade por causa desse desenho, principalmente na sua primeira aparição e todo o desenvolvimento dela que aconteceu durante a segunda temporada do desenho. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise geral, então, de todos esses episódios, né? Ou seja, todo o arco aí da Terra durante essa segunda temporada do desenho. E tudo isso, então, depois da abertura. E, gente, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vai deixando o seu bate-like, deixa também o seu bate-comentário, escreve aqui se você assistiu esse desenho dos Jovens Titãs e o que você acha aí desse arco aí da Terra, né? Dito isso, como eu falei então ali na abertura do vídeo, foi na segunda temporada então do desenho dos Jovens Titãs que uma jovem garota chamada Terra se juntou à equipe. Nós acompanhamos durante essa temporada a sua luta de aprender, né, a lidar com os seus poderes e também o relacionamento dela com os Titãs, até a sua eventual e trágica queda como aprendiz do Slade. Lembrando então, né, que esse arco dela é baseado lá na saga famosíssima dos Jovens Titãs, que é do Contrato de Judas. E críticos e fãs aqui desse desenho consideram então essa segunda temporada que adaptou esse arco como a melhor do desenho. Então bora analisar se daqui a pouco tem muita nostalgia envolvida, se realmente é uma grande temporada. Vamos ver então essa jornada da Terra na segunda temporada dos Jovens Titãs. A Terra aparece pela primeira vez no terceiro episódio da segunda temporada chamado, vejam só, Terra. Ela está fugindo de um escorpião gigante no deserto perto de Jump City, porque sim, os Jovens Titãs logo aparecem com a intenção de ajudá-la, mas quando eles chegam, a menina revela o seu poder de mover a terra e elimina o escorpião, deixando cair sobre ele um grande pedaço de terra. A garota então se apresenta como Terra, e os Titãs rapidamente se dão bem com ela, e especialmente Mutano, que já fica todo apaixonado por ela. Mutano! A Terra diz que já conhece, né, a reputação dos Jovens Titãs, e também se apresenta como sendo uma heroína. E quando a Estelar pergunta onde ela vive, a Terra é enigmática, e só fala que ela vai onde quer que o vento a leve. E a Estelar já quer ficar toda amiga ali da Terra. E por saber que ela não tem um lugar onde ficar, ela convida então a Terra a ir dormir lá na Torre Titã. O Robin e a Ravena, assim, meio que ficam com o pé atrás com tudo isso. O que todos eles não percebem é que o Slade os estava observando de uma caverna próxima, há alguns minutos, murmurando que foi ele quem viu a Terra primeiro. O Slade então desaparece de volta na caverna novamente. Na torre, a Terra se sente muito confortável, comendo bastante, tomando banho e até lavando roupa. A princípio, os Titãs acreditam que ela é uma jovem heroína descolada e engraçada, e que poderia ser uma grande adição à equipe. E eles discutem a possibilidade dela se tornar uma Titã. Só que o Robin ainda decide esperar e testar as habilidades dela no dia seguinte. Contudo, é mostrado que a Terra não estava completamente adormecida e estava escutando. E ao ouvir esse comentário sobre os poderes dela do Robin, ela parece ficar infeliz. Temos que ver o que ela sabe fazer. E nesse começo, realmente, a Terra ela é bem enigmática. E essa característica dela aí, da gente não saber muito sobre o passado dela e tudo mais, é algo que vai se manter aí quase em toda a segunda temporada. Mais tarde, naquela noite, o Mutano entra no quarto principal da torre, onde a Terra estava dormindo, e descobre que ela está desaparecida. O Mutano procura por ela e a encontra fora da torre jogando pedras aqui na água. O Mutano se junta a ela e os dois começam a se conhecer melhor. A Terra afirma que não poderá ficar e dá desculpas para ir embora, mas o Mutano a convence a ficar no dia seguinte. Tofu? Sabe mesmo seduzir uma garota. A Terra então acidentalmente move a pedra em que o Mutano estava sentado e revela a ele o seu segredo. Ela é incapaz de controlar totalmente suas habilidades de controle de terra. O Mutano a conforta e diz que não é grande coisa, mas a Terra ainda insiste que o Mutano mantenha isso em segredo dos outros Titãs, uma promessa que o Mutano aceita.
E esse é outro grande ponto fraco aqui da Terra, que aqui é a primeira vez que a gente vê ela realmente perdendo um pouco a calma, que é por exatamente ela não ter calma e não ter o controle então em relação aos poderes dela, e ela tem vergonha disso. Mas então no dia seguinte, né, os Titãs levam a Terra lá para um percurso onde eles fazem os treinamentos deles, até para poder então aí testar as habilidades da Terra. Com o incentivo do Mutano, a Terra consegue completar o curso e prova que tem potencial com suas habilidades. O Robin fala que ela ainda precisa melhorar mais, mas que ela tem potencial. E enquanto os Titãs a parabenizam, eles recebem um sinal de que o Slade retornou e rastreiam sua localização. Os Titãs começam a se mover e o Mutano convida a Terra para se juntar a eles. Numa caverna de mineração, a Terra ajuda os Titãs na batalha contra os Asseclas robôs do Slade, mas perde o controle dos seus poderes ao fazer isso, e acidentalmente faz com que as pedras caiam próxima a ela e a separe dos Titãs. E enquanto os Titãs começam a verificar, né, se tá todo mundo bem, a Terra, que ficou então abalada aí por ter quase matado ali o Mutano e os Titãs, ela foge por um dos caminhos ali desse túnel de mineração. Só que depois de parar um tempo, a Terra percebe um homem correndo por um caminho próximo e presume que ele seja o Slade. Ela o segue e estava certa, é o vilão, e ela o encurrala. Mas o Slade revela à Terra que queria que ela o encurralasse, para que eles pudessem conversar. Mas pelo menos você e eu finalmente teremos chance de conversar. A Terra tenta lutar contra o Slade, mas ele consegue evitar facilmente os seus ataques e revela que ele está observando ela há algum tempo. Ele diz a ela que a falta de controle de seus poderes é perigosa e insiste que pode ajudá-la a controlá-los. E esse é o motivo de por que ela não consegue parar em nenhum lugar, pois onde quer que ela vá, ela causa destruição com seus poderes. Aí o Slade já revela algumas coisas do passado da Terra, né? Que então ela tem receio de seus poderes de machucar outras pessoas e por isso então que ela não fica em nenhum lugar. E assim, esse discurso do Slade realmente pega bastante ali a Terra, porque ela chega a considerar a oferta dele, mas ao mesmo tempo também ela lembra lá da generosidade dos Titãs, né? Não pode simplesmente abandonar eles. Contudo, o vilão diz a ela que, ao saber da sua falta de controle, os Titãs irão abandoná-la, como outros do seu passado fizeram. Isso perturba muito a Terra, e ela começa a perder o controle, fazendo com que a Terra ao seu redor se mova e se transforme em um pequeno tornado. À medida que seus poderes ficam fora de controle, o Slade desaparece, e o Mutano a encontra. O Titã chega até ela e a conforta enquanto ela chora nos seus braços. Ela vai se acalmando, mas pede para ele manter em segredo o que aconteceu ali também. Mais tarde, na torre, a Terra se prepara para partir, mas os Titãs a impedem e oferecem a ela a chance de se tornar uma Titã, o que a Terra parece animada em aceitar. Porém, quando ela tá felizona ali com o convite, e claro, também parece que vai aceitar, o Robin menciona que ela ainda vai precisar então de ajuda para manter os seus poderes aí sob controle. E aí ele não deveria ter dito isso. A Terra fica chateada e enlouquece com o Mutano por ter contado o seu segredo aos outros Titãs. E ela foge. O Mutano afirma que ele não contou a ninguém e corre atrás dela, mas depois não consegue encontrá-la. O Robin, mais tarde, encontra um Mutano chateado fora da torre, naquele mesmo lugar onde ele conversou com a Terra, e afirma que ele apenas descobriu que a Terra não poderia controlar os seus poderes por conta própria, e que ele não sabia que isso era um segredo. Só que aí, em outro lugar, o Slade é mostrado observando a Terra, enquanto ela foge da torre, e ele parece confiante de que em breve haverá novamente. E esse então é o episódio, né, que apresenta a Terra aqui no universo desse desenho. E o primeiro contato então dos Titãs com a Terra, e já dá pra ver, né, que eles se dão muito bem, e nesse episódio ele já explora várias das fraquezas que a gente vai ver mais pra frente da Terra. E obviamente também fica na cara que eles já queriam que ela entrasse ali na equipe, só que as inseguranças dela e a própria influência ali do Slade, né, dizendo que, ó, se eles souberem que você é descontrolado aí com seus poderes, eles não vão gostar de você. Isso fez aí com que nesse primeiro episódio ela não entrasse na equipe. O próximo episódio em que ela aparece foi no 8º dessa segunda temporada, chamado A Nova Titã. A Terra retorna à Torre dos Titãs um tempo depois. Agora, ela alega que ela gostaria de aceitar a oferta deles e se tornar um membro oficial dos Jovens Titãs. A equipe, tirando a Ravenna, fica entusiasmada em vê-la, mas ainda eles relutam em aceitar a oferta, questionando a sua falta de controle dos poderes da última vez que eles se viram. A garota afirma ser esse o motivo do seu desaparecimento. Por isso eu fui embora. Robin disse que eu precisava treinar, então eu andei treinando. E ela passa então para mostrar para eles uma demonstração dos seus poderes, e que agora eles estão sob muito melhor controle dela.
E enquanto os titãs ficam maravilhados com essa demonstração, eles sentem um pequeno terremoto e recebem informações de que outros pequenos terremotos estão ocorrendo pela cidade. O Robin deduz que não são terremotos, mas sim uma trilha de algo se movendo no subsolo. Enquanto os titãs saem para investigar, o Robin convida a Terra, mas ainda reluta em dizer que ela está oficialmente na equipe. Conforme a Terra passa pela Ravenna, ela sente algo sinistro e não tem certeza se a Terra é totalmente confiável. Não sei se é seguro, mas todos merecem uma segunda chance. Mas então, na cidade, uma grande perfuratrix, em forma de um verme gigante, aparece do subsolo e ataca a cidade. Os titãs chegam e começam a lutar contra esse verme, e a Terra novamente auxilia na batalha. Ela chega a salvar um mutano do laser do verme, e usa o seu poder para permitir que o Robin alcance a altura da furadeira. Enquanto eles continuam a lutar contra essa máquina, a Terra tenta jogar uma pedra grande nela, mas é impedida pela Ravenna, que insiste que isso é muito perigoso. Isso causa ali uma tensão entre as duas garotas, e o verme atira na rocha, causando uma explosão que permite que a máquina fuja para o subsolo. Os titãs descobrem que essa máquina deixou um rastro ali no subsolo, e aí são contatados pelo Slade, que se revela por trás da máquina. E aqui novamente a gente tem o Slade aparecendo. E aí nessa primeira ação também a gente vê que a Terra ela tá conseguindo manejar bem os poderes, atuando melhor em equipe, mas ainda tem um grande porém que é em relação ao seu temperamento mesmo, que a Ravenna já viu ali que realmente não melhorou quase nada. Enquanto a equipe desce então essa trilha para o subsolo, a Terra tenta reparar a discussão sobre a rocha de antes, mas a Ravenna ainda é fria com ela e ignora o seu pedido de desculpas. O mutano garante à Terra que a Ravenna só precisa de um tempo aí para se acostumar com ela. Os Ela meio que odeia todo mundo. titãs chegam ao beco sem saída, mas um sinal nas máquinas e os batimentos cardíacos do Slade é captado vindo do subsolo. Só então, 3 das furadeiras aparecem perfurando paredes, criando 3 caminhos. A Estelar, o Ciborgue e o Mutano seguem as máquinas de perfuração, mas a Terra, a Ravenna e o Robin começam a cavar na Terra para encontrar o sinal. E esse trio depois realmente consegue alcançar o sinal e encontra o computador principal que controla essas perfuratrizes. E aí aqui tem uma grande reviravolta, né? Que os titãs então agora se dão conta que essas máquinas aí de perfuração do Slade, elas estão sendo usadas para perfurar o subsolo, ali a rocha que está embaixo da Torre Titã. Ou seja, o vilão está querendo afundar, né, a nossa maravilhosa Torre do T gigante. Isso é imperdoável. A equipe tenta destruir as máquinas, mas é inútil. E o Robin afirma que eles devem invadir o computador para interromper elas. Só então o Slade aparece e distrai o Robin, para variar, deixando a Ravenna e a Terra tendo que hackear aí o computador. A Terra sugere só quebrar o computador com uma pedra, mas a Ravenna discorda e impede a Terra de tentar esse plano. A Terra, com raiva, exige saber por que a Ravenna não confia nela, ao que a Ravenna afirma que ela deve merecer essa confiança, e não apenas solicitar. A Terra, então, eventualmente desiste do seu plano da rocha para agradar a Ravenna. Mas antes que eles possam hackear o computador, uma pedra se solta da perfuração. Ela cai sobre o computador, o quebrando, fazendo então com que as máquinas perfuradoras perfurem ainda mais rápido e a torre começa a afundar. O Slade, que estava lá distraindo o Robin, como ele vê que o trabalho dele praticamente está feito, ele foge. E os titãs até conseguem destruir aquelas máquinas perfuradoras. Só que o problema é que elas já tinham feito muito estrago e a torre então ela continua afundando. Enquanto os titãs parecem desistir de salvar a torre, a Terra tenta erguer a torre de volta com seus poderes. E a Ravenna, vendo o esforço genuíno ali da garota, logo ajuda. Então, juntas, elas são capazes de erguer a torre e evitar que ela afunde. Algum tempo depois, a Ravenna e a Terra elas estão andando por um corredor dentro da torre dos titãs. E parecem ter ficado bem migas. A Ravenna então leva a Terra para um quarto escuro e acende a luz, revelando os outros titãs, e aí eis um novo quarto da Terra. A equipe então torna a Terra oficialmente um membro dos Jovens Titãs, e dá a ela um comunicador titã. A garota realmente fica muito grata aos titãs, e ela fica muito feliz agora por eles realmente confiarem nela. E aqui então, nesse episódio, a Terra vira então aí um membro oficial dos Jovens Titãs. E para o espectador que não tá ligado nessa personagem, não sabe todo o passado, que elas são dos quadrinhos lá, o Contrato de Judas, realmente aqui ela passa bastante confiança, né? Ela mostra que ela tá com domínio ali dos poderes, ela atua bem em equipe, e no final ainda ela faz esse mega esforço para salvar ali a Torre Titã. Não tem como não desconfiar dessa garota. Em seguida, a próxima aparição dela
É uma aparição bem curtinha, até porque não é um episódio focado nela e nem na grande linha narrativa aqui dessa temporada. Mas como ela aparece brevemente, eu só quis mencionar aqui. No episódio chamado O Vencedor Leva Tudo, os Titãs e os outros heróis são transportados para uma outra dimensão pelo tal Senhor dos Jogos, para definir qual que é o maior guerreiro de todos. Só que todo o episódio mostra um torneio só com heróis masculinos. E quando o conflito é resolvido pelos heróis, a Terra aparece rapidamente ali no fundo e sem falas, junto com a Ravenna e a Estelar, no final do episódio. Quando então parece que um novo torneio aí do Senhor dos Jogos vai começar, só que agora só com as heroínas aqui do desenho. Resumidamente, aqui ela só faz então uma figuração aqui nesse episódio. A Terra então teria um grande impacto então no episódio seguinte, que se chama Traição. E para quem conhece, né, a saga ali do Contrato de Judas, sabe muito bem o que vem por aí. A Terra passa um tempo que não dá para saber exatamente o quanto que é com os Titãs, e realmente começa a se sentir em casa. Nós vemos bem isso quando os Titãs chegam numa fábrica que está sendo invadida pelos Asseclas do Slade. Os Titãs lutam com esses capangas e os derrotam facilmente. A Terra auxilia na batalha e mostra que está já habituada a trabalhar em equipe, e usando bem os seus poderes. A reviravolta vem quando vemos em telas de computadores os dados de cada integrante dos Titãs. E em seguida, um plano montado numa mesa na base do Slade. E este diz à Terra que amanhã eles irão derrotar os Titãs. Os titãs serão aniquilados. E é um início e tanto aqui nesse episódio. Por aquelas telas com vários dados ali dos integrantes dos Titãs e a quantidade de informação que tinha ali na mesa do Slade para fazer esse plano, o espectador ali do desenho vai vendo ali que realmente a Terra vem passando muitas informações pro Slade, e não é de pouco tempo não, é bastante tempo. Mais tarde, naquela noite, a equipe está comendo pizza e elogiando o desempenho da Terra na sua última missão. A Terra agradece, mas afirma que ela está só simplesmente fazendo o seu trabalho e não precisa ser reconhecida por isso. O Cyborg então liga a segurança da torre durante a noite e vai dormir. O resto da equipe também decide dormir, deixando a Terra sozinha. Mais tarde naquela noite, a Terra envia um e-mail misterioso do seu quarto e se assusta com o som de uma batida na sua porta. É o Mutano, e ele, todo sem jeito aqui, dá essa caixa em forma de coração, que ele mesmo fez para ela, e a convida para um encontro amanhã à noite. A Terra ela fica maravilhada com o presente, mas quando ela ouve sobre a hora e o dia ali do encontro, de repente ela fica distante, afirmando que ela não poderá sair com ele. Ela entra no seu quarto e fecha a porta na cara do Mutano. E o nosso querido Mutano fica arrasado, pois acredita que ela o rejeitou, e ele retorna pro seu quarto. Ela nunca vai sair comigo. Pô, coitado aí do meu mano Mutano, cara. Mas isso não foi um fora, e ele até se recupera rapidinho, porque alguns minutos depois, a Terra aparece ali de fora da janela do quarto do Mutano, flutuando numa rocha. Ela pergunta se ele quer sair com ela, o que ele aceita alegremente, enquanto então eles voam juntos para longe da torre. Nesse mesmo instante, o coitado do Cyborg se depara com vários capangas do Slade na cozinha da torre, ou seja, a invasão da base dos Titãs começou. Mas já o casalzinho feliz acaba saindo de Jump City, e a Terra leva o Mutano a um pequeno restaurante que ela aparentemente frequentava antes de se tornar uma Titã. Os dois conversam um pouco sobre a vida da Terra antes dela se tornar uma Titã. E ao começar a tocar nesse assunto, a Terra pensa que vê o Slade e um reflexo no espelho, o que assusta, e faz com que ela saia com o Mutano antes que eles pudessem terminar aqui de comer. E durante essa saída rápida, o Mutano deixa cair o seu comunicador Titã e sai sem perceber. E isso é importante de ser dito porque lá na Torre dos Titãs, o Robin tá tentando contatar o Mutano para pedir ajuda, né? Para vir ajudar eles a lutar contra aqueles capangas. E eles também notam também que a Terra tá sumida da torre. A equipe não consegue entender como tantos capangas do Slade entraram misteriosamente na Torre dos Titãs. A Terra leva depois o Mutano a um parque de diversões, que ela aparentemente também visitava com frequência. E enquanto eles conversam, o Mutano percebe que a Terra parece um pouco quieta e pergunta se ela tá bem, o que ela garante que está sim, não tá com nenhum problema. Os dois então andam juntos em vários brinquedos do parque, se divertindo bastante, dando muitas gargalhadas, e que culmina aqui com eles indo na roda gigante. Ali a Terra pergunta ao Mutano se ele ainda será seu amigo, mesmo sabendo algo muito ruim sobre ela. O Mutano garante que sim, e os dois aqui quase se beijam, mas são interrompidos pelo Slade,
que estava escondido ali nas sombras da cabine da roda gigante. Pô, um detalhe curioso só nessa cena é que realmente essa cabine era muito grande, né? Porque os dois estavam se divertindo ali, conversando já nessa cabine há um tempinho, e não notaram ali nas sombras que tinha um cara sentado ali do lado deles. Realmente o Slade é muito furtivo. E também assim, né, Slade? Pô, brigadão por ter interrompido o beijo aí do meu mano Mutano. Mas tirando isso de lado, toda essa parte do episódio realmente da Terra levando o Mutano a esses lugares que antes ela ia, é uma forma da própria culpa ali da consciência da Terra tentando falar alguma coisa ali pro Mutano. Mas que ela realmente não consegue ficar bem sabendo que ela tá traindo a equipe aí e vai dar muito ruim. Mesmo ela indo nesses lugares especiais. Primeiro naquele restaurante que tinha uma torta que ela gostava. E agora aqui quando ela tá tentando se divertir no parque. Mesmo assim, isso não dá certo. E agora essa ideia do encontro também vai pelo ralo porque o Slade aparece. O Mutano ataca o Slade. E os dois lutam por toda a roda gigante. Enquanto a Terra só observa. Quando o Slade ganha vantagem, o Mutano chama a Terra. E ela faz com que o chão se rompa sob a roda gigante e distraindo o vilão. O Mutano e a Terra então fogem para dentro da Casa dos Espelhos, onde o Mutano percebe que o seu comunicador desapareceu. O Slade aparece e revela ao Mutano que a Terra era uma espiã e a sua aprendiz. Ela estava trabalhando para ele desde que ela fugiu no final daquele primeiro episódio que ela apareceu. O Mutano, a princípio, expressa descrença, mas a Terra afirma que o Slade diz é verdade. Por quê? Porque você nunca daria o que ela precisa. E o Mutano furioso, então, ataca o Slade com raiva. E, gente, a decisão aqui de mostrar essa revelação da Terra numa casa de espelhos é uma decisão muito cinema, né? O pessoal acertou muito aqui. Pode ser algo manjado já de utilizar a questão do espelho e do reflexo da pessoa, mas quando é bem feito, funciona muito bem. E aqui funciona bem demais. Ainda mais conforme a cena ela vai avançando. Ela até expressa que não quer que o Slade machuque o Mutano, mas quando a luta começa a ficar séria, a Terra foge para outra seção ali da Casa dos Espelhos. E ao ver o seu reflexo nos espelhos, ela começa a chorar por tudo que ela fez. Mutano, me desculpe. O Mutano aparece e pergunta se ela estava apenas fingindo ser a sua amiga. Mas a Terra afirma que isso não é verdade e o lembra da sua promessa de que ele seria amigo dela, não importa o que acontecesse. O que o Mutano nega e diz que o Slade estava certo. Ela não tem amigos. Você não tem amigos? Esta declaração acerta a Terra em cheio e ela desaparece com Slade, aparentemente com um novo plano. Na manhã seguinte, é mostrado que os Titãs venceram aquele exército de robôs e eles ficam sabendo da eventual traição da Terra e dizem que quando virem ela e o Slade em seguida, estarão prontos para lutar contra eles. E o episódio encerra com o Mutano aqui em forma de cachorro soluçando e do lado daquele presente que ele tinha dado à Terra. Só precisa de um tempo. Mano do céu, esse final aqui do episódio, que coisa mais triste, cara. O Mutano de doguinho ali do lado do presente lá em formato de coração que ele tinha dado para a Terra. Nossa, é muito triste, é muito triste. É porque a amizade e esse início aí de romance do Mutano e da Terra é muito bonitinho, é muito inocente, né? Não tem como você não querer torcer por eles. E a maneira aqui como esse episódio faz essa revelação ali na Casa de Espelhos, a Terra tendo que se encarar e ver a consequência ali da traição dela ali pros Titãs, e depois ao mesmo tempo você vê depois o Mutano dizendo coisas pesadas ali, né, pra Terra, dizendo que ela realmente nunca vai ter amigos. Pô, quebra demais aí o coração do espectador que tava torcendo aí pro Mutano e a Terra ficarem juntos. Nossa, é muito impactante realmente esse episódio aqui da traição. Bom, daí a gente vai para os 2 episódios finais dessa segunda temporada, chamado Após o Tremor, parte 1 e 2, e que finaliza esse arco da Terra. Nesse final de temporada, ela aparece agora vestida com um novo traje de aprendiz, junto com Slade em um local desconhecido. Mais tarde é revelado como sendo o covil subterrâneo dele. O Slade interroga a Terra sobre suas ações e sentimentos anteriores pelos Titãs, que ela afirma já ter superado. O Slade pergunta se ela irá servi-lo, o que ela concorda, e aceita alegremente a oferta para destruir os jovens Titãs. E esse aqui é só o comecinho bem light desse final de temporada, tá? Pouco tempo depois, a Terra retorna a Jump City e ataca os Titãs enquanto eles estavam passeando pela cidade. A equipe tenta revidar, mas como eles ainda nutrem um carinho pela sua ex-amiga e companheira de equipe, a Terra consegue obter vantagem com bastante facilidade. Durante a batalha, o Slade revela à Terra, através de um comunicador, que o seu novo traje de aprendiz lhe permite ajudá-la com seus poderes na batalha.
e a ajuda a criar reforços usando a Terra. A questão é que esse traje é uma interface neural que conecta o Slade e a Terra. E esses reforços que ela cria são tipo capangas aqui que ela consegue controlar. E os titãs são dominados pela Terra e os seus reforços, e têm que recuar. Durante a retirada, o Mutano e a Terra se encaram silenciosamente, antes do Mutano desaparecer na fumaça que o Robin criou para que eles pudessem fugir. Então, aqui nesse primeiro round, a Terra, agora como aprendiz aí do Slade, ela levou a melhor. Mas isso porque aqui tem um ponto muito importante, né? Os titãs ainda se importavam muito com ela. Então, na hora ali de realmente dar os golpes, lutar a sério, os titãs realmente não estavam fazendo isso. Depois, na torre, cada um dos membros revela que não pôde atacar a Terra com tudo. A Ravenna fala que a Terra nunca foi amiga deles de verdade, ao passo que o Mutano ainda não parece acreditar nisso. Ele diz que a Terra, no fundo, é boa, e faz os titãs darem uma nova chance a ela, acreditando que o Slade está controlando ela com aquele traje. O Mutano até lembra lá do Robin quando ele foi aprendiz, né? Ela tá trabalhando pro Slade. Quando você trabalhou pro Slade, a gente desistiu de você? Em seguida, a Terra aparece invadindo a prisão da cidade e libertando os criminosos Sobrecarga, Plasmos e Cinderblock, com a intenção de usá-los para atrair e espalhar os titãs pela cidade, tornando assim mais fácil derrotá-los. E cada um deles está usando aquela interface neural do Slade para poder controlá-los. E esse plano ele funciona. Os titãs então têm de se separar para tentar derrotar cada um desses vilões. A Ravenna vai atrás do Overlord e o derrota com bastante facilidade. E quando ela está prestes a sair daquele local, a Terra aparece e as duas brigam. A luta é bem maneira e a Terra ganha vantagem explorando as fraquezas da Ravenna, as suas emoções, ao ponto de fazer a Ravenna ter de usar até os poderes do Trigon. E as duas realmente ficam soltando verdades aí duras uma para outra, só que a luta termina com a Terra aparentemente afogando a Ravenna na lama. A Terra então segue para o Robin e a Estelar, que lutavam contra o Cinderblock. Quando essa dupla derrota o vilão, a Terra lança uma pedra que iria atingir o Robin, mas a Estelar toma o seu lugar, e ao ser atingida, ela cai nas águas próximas desse desfiladeiro. E aqui a gente vê aquela questão das anotações e dos dados, né, que o Slade tinha e que ela foi coletando, né, ao longo das missões, que são das fraquezas de cada um dos titãs e como explorar isso. E aqui nesse episódio é bem impactante, porque a gente vai vendo então a Terra realmente indo atrás de cada um e derrotando os titãs, né? Que é para a equipe que a gente está torcendo aí nesse desenho. Ela então passa para o Mutano e o Cyborg, que estão lidando com o Plasmos. A Terra faz com que a Terra se quebre abaixo deles e os envia para o subsolo, aparentemente esmagando eles. E com 4 dos titãs aparentemente aniquilados, o Robin vai atrás da Terra e os dois lutam. Durante esse combate, o Robin tenta diminuir a influência do Slade sobre ela e tenta fazê-la ver o erro de seus métodos. Mas o tiro sai pela culatra e a Terra fica ainda mais disposta a vencer a luta. O Robin até relembra, né, os seus dias de aprendiz do Slade e tenta dar dicas de como ela também pode sair da influência do vilão. A garota diz que ela escolheu ser assim. Eu não preciso ser salva! E eventualmente, ela ganha vantagem na luta e esmaga o Robin com uma pedra, aparentemente destruindo então todos os jovens titãs. A Terra retorna ao covil do Slade, que a parabeniza pela vitória, e afirma que agora eles podem assumir o controle da cidade sem nenhum incômodo. Só que embora a gente tenha visto ali no final de cada luta parecendo que os titãs poderiam estar mortos, a gente lembra que, é o desenho para criança também, né? Não vai ter ali uns fatality da Terra matando os titãs. Então, nesse finalzinho da primeira parte desse episódio, é revelado que os titãs eles estão vivos e foram parar então no subsolo. Não é explicado muito bem como é que eles estão vivos e como é que a Terra não sabia que eles estão. Fica até um pouco implícito que talvez a Terra tenha deixado eles vivos de propósito, mas enfim, aí fica para a interpretação. Só que agora os titãs eles estão com uma mega raiva da Terra. E agora eles dizem que chega de misericórdia e quando eles virem de novo a Terra, eles vão atacar com força total. As cenas seguintes mostram a Terra então assumindo o controle da cidade com Slade e as suas tropas, resultando no abandono da cidade pelos seus habitantes. Enquanto a Terra reflete sobre as suas ações anteriores de trair a equipe que ela estava e se aliar ao Slade, ela afirma não ter arrependimentos, embora o seu tom de fala pareça sugerir o contrário. Enquanto ela viaja por essa cidade vazia, a Terra vai relembrando secretamente do seu tempo com os titãs, lembrando-se de vários momentos dela se divertindo com a equipe. O Slade diz que essa cidade será então a primeira de muitas que eles vão conquistar.
E é muito legal como eles alternam, né, as cenas com esses momentos felizes aí da Terra, que tem uma paleta, né, de cores mais vivas, né, que transmite assim uma sensação mais de alegria mesmo, né? Com as cenas do presente ali na cidade como tá a Jump City atual, que é total assim um tom sépia, sem vida, né? Depois que teve esse controle agora do Slade, né? Então dá esse contraste muito bom. E logo quando a Terra reconhece que os Titãs se foram, depois que ela diz essas palavras, os Titãs aparecem e começam a lutar contra ela. Em um estado muito mais agressivo do que da última vez do que eles se viram. Eles revelam a ela que agora a consideram apenas como mais uma criminosa, e não vão parar até que ela seja levada à justiça. O Slade grita com ela no comunicador que ele só poderá ajudá-la se ela se levantar e lutar. A Terra revida, mas é superada pelos agora determinados Titãs, e ela foge quando vê que vai ser derrotada. Enquanto ela escapa, o Slade muda de atitude e ordena que ela revide, e ele diz isso de forma bem agressiva. Quando os Titãs a encontram, ela é novamente dominada, e o Slade libera aquele trio de vilões de antes, e eles se juntam e se transformam nesse monstrão. Ele ataca os Titãs, enquanto a Terra recua de volta para o covil do Slade. Mas aí é agora, né, que a casa vai cair para a Terra, já que ela achava, né, que o Slade realmente podia ser um bom mestre para ela. E assim, nessa segunda luta, pelas atitudes e até pelo que os Titãs estavam falando, né, num tom até mais agressivo e sério, que os Titãs realmente estavam levando muito a sério essa luta, e até diferente do modo habitual que a gente está vendo os Titãs combaterem o crime, né? Que realmente essa luta aí ficou bem pessoal para eles. Apesar de entrar ali no covil do Slade agradecendo a ajuda dele na luta contra os Titãs, a Terra não é recebida tão calorosamente. Ao chegar à base do Slade, o seu mestre a ataca brutalmente, enquanto fala da covardia dela. Na superfície, os Titãs lutam contra aquele monstrão e os capangas do Slade. Tem até um momento em que o Mutano tá brabão e fala que quer a Terra para lutar. Não ligo pra eles. Eu quero a Terra. De volta a ela, a garota finalmente percebe que o Slade nunca se importou com ela. E enojada com a frieza do seu mestre, a Terra rompe laços com ele e tenta ir embora, apenas para descobrir, para o seu horror, que o traje que o Slade lhe deu está conectado ao seu sistema nervoso, permitindo a Slade controlá-la como uma marionete. E aqui já o nível da maldade do Slade aí já tá ultrapassando vários níveis. E também aqui começa também, né, o arco de redenção aqui da Terra para o final dessa temporada. Enquanto o Slade ele continua a punir a Terra pela sua desobediência, os Titãs conseguem derrotar aquela fusão dos vilões. Mas o Mutano tinha ido até a Terra sozinho. Ele a rastreia até a base do Slade, e quando o Mutano chega lá, o vilão faz a Terra lutar contra ele, enquanto a gente vê ela chorar aqui. O Mutano questiona o Slade sobre o que aconteceu com a Terra. Ele afirma que ele fez o melhor uso dos poderes dela e que deu à Terra o que ela queria, controle total dos seus poderes. Contudo, esse controle total na mão do Slade. E aqui não tem realmente como não sentir raiva aqui pelo Slade. E com isso, a gente vê que o que realmente fez ele prometer e fazer a Terra virar aprendiz dele foi essa promessa aí dela ter o controle total dos seus poderes, que é algo que a gente via desde a primeira aparição dela, que era o grande objetivo da vida dela. Então assim, a Terra ela traiu os Titãs, mas ao mesmo tempo ela também foi traída com uma promessa falsa, né? De que esse controle total dos poderes, na verdade, é ela ser controlada pelos Slade e só assim ela teria esse controle. O Mutano é capaz de se recuperar após os ataques da Terra, e ela grita para ele pará-la, de que ela não quer mais lutar. Ele diz para ela se livrar do controle do Slade, mas ela responde que não consegue. Por favor, não quero mais lutar. O vilão o ataca novamente, usando a Terra, eventualmente conseguindo prender o Mutano sobre uma grande pedra. O restante dos Titãs chegam ali também, e com a insistência do Mutano de que não é tarde demais, a Terra finalmente consegue quebrar o domínio do Slade sobre ela. E com uma raiva crescendo então dentro dela, a Terra mira os seus poderes no Slade, e isso acaba criando uma explosão geocinética que abre o vulcão subterrâneo, enviando o Slade a uma possível morte. E isso resulta, né, na frase dela dizendo ao Slade de que ele não pode mais controlar ela. Você não pode mais me controlar! E nesse final de temporada ficou esse mistério se o Slade realmente foi derrotado. Mas toda essa sequência aí que leva a Terra a fazer essa escolha então de novamente ser uma heroína no final é bem legal. E também a direção sabe comunicar muito bem, né, através das cenas ali que vai mostrando um monte de gente falando e a câmera vai ficando distorcida assim. Isso para mostrar a confusão que ela tá tendo nesse final até ela tomar a decisão dela. E infelizmente a lava ameaça consumir toda a cidade. Sabendo que só ela pode deter essa ameaça, a Terra diz aos outros para escaparem.
O Mutano tenta convencê-la a fugir, dizendo que já é tarde demais, não dá para fazer nada. Mas a Terra simplesmente o cita, dizendo que nunca é tarde demais. E após um último adeus, os dois se abraçam e ela diz ao Mutano que ele foi o melhor amigo que ela já teve. Você foi o melhor amigo que eu tive. A Terra então libera todos os seus poderes parando o vulcão, em um sacrifício épico. Isso resulta em sua transformação em pedra. Os titãs depois honram seu sacrifício, colocando uma placa na frente dela, dizendo Terra, uma titã, uma amiga leal. E também fazem uma promessa de tentar reverter essa forma dela e encerrando essa segunda temporada. Eu nunca vou esquecer você, Terra. E galera, esse foi então o arco da Terra aí durante a segunda temporada dos Jovens Titãs. E de fato, né, um dos pontos altos aí desse desenho, que teve outros também grandes arcos aqui que a gente pode tratar mais pra frente aqui no canal. Mas é um dos mais conhecidos, né, e pra muita gente foi a introdução aí desse conceito da Terra, do contrato de Judas, da traição do Slade com ela. Para muitos aí essa é uma das melhores adaptações, né? E de fato é que o desenho ele faz muito bem ao longo da segunda temporada, apresentando a personagem, fazendo a gente se importar com ela e gostar de ver ela também junto com a equipe, principalmente ali a amizade, o início de romance dela ali com o Mutano. Eles fazem isso muito bem, e até por eles fazerem isso muito bem, é melhor ainda quando eles fazem a traição e a batalha entre eles aqui no final dessa temporada. Que realmente aí o drama sobe bastante, a gente tem um final aí bem épico da Terra se sacrificando, e como eu falei, é um dos momentos aí mais lembrados desse desenho. Mas agora eu quero saber de vocês, depois de eu fazer essa análise aqui, recontar e analisar esses episódios, quero saber o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 plataformas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos aqui na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.